Salve rapaziada, quem fala aqui é o Riquelme do Fusca Vermelho. Então não era para mim estar aqui mais era para mim estar dormindo mais. Sou um homem batalhador, senão a lenda do Fusca vai de base. Se vocês gostam de vídeo de ajuda ou fazer vida, RP, se inscreve no canal e deixa seu like.